Olá, para continuar essa bruxinha aqui, esse é o vídeo 2, a gente vai fazer a cabeça. A gente vai construir toda a cabeça mesmo, o cabelo e o chapéu. Eu vou ensinar como colar e como modelar para os cachinhos ficarem assim, bem definidos. E o chapéuzinho você pode costurar, se quiser, ou deixar ele solto, como um acessório. Para começar a cabeça, vamos deixar um pouquinho de fio aqui na frente e fazer aqui um X desse jeito aqui no dedo. A minha agulha encaixa aqui primeiro por baixo, depois por cima. Esse fio desse lado vai passar aqui por baixo. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Pronto, fiz aqui o meu anel mágico. Aqui dentro eu vou colocar 7 pontos. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar esse pouquinho de fio que a gente deixou ali naquele começo, para poder fechar aqui. Não aperta muito, senão vai ficar um pouco mais difícil da gente fazer os próximos pontos. Terminei essa carreira, nesse último ponto aqui eu vou colocar esse fio aqui, para poder marcar que esse aqui é o final da carreira. Eu sempre coloco os meus marcadores no último ponto de cada carreira. Próxima volta, volta número 2, eu já vou encaixar aqui, ó, nesse primeiro ponto. Prefiro passar o fio que vem aqui do novelo por cima desse nozinho aqui, para ficar com melhor acabamento. E aqui eu vou trabalhar em X, então a agulha passa assim, ó, por cima da linha. Assim a peça vai ficar bem mais fechadinha. Nessa segunda volta a gente vai fazer 6 aumentos. Então, no mesmo lugar, eu vou encaixar 2 pontos. 1. Aí, no próximo ponto, o meu segundo aumento, mais 2 pontos juntos. Próximo ponto, o meu terceiro aumento. 4. 5. 6. 7. Acho que eu falei 6, né? Mas na verdade são 7 aumentos. Vou passar meu marcador aqui pra cima. Um aumento em cada ponto que a gente tinha de base. Se a gente começou com 7, então agora vão ser 7 aumentos. Tem um buraco aqui. Eu vou fechar puxando esse fiozinho. Aqui, ó. Só segurar aqui e pode puxar bastante que ele se fecha. Na minha terceira volta agora, vou encaixar aqui. Aqui agora eu tenho 14 pontos. Terceira volta agora. Eu vou começar com um ponto baixo e um aumento. Essa vai ser a minha sequência. Vou fazer ela por 7 vezes. Então, é só intercalar um ponto sozinho e depois 2 pontos juntos. Um no mesmo lugar, o segundo. Isso é um aumento. Então, vou só continuar aqui, ó. Um ponto baixo e um aumento. E aqui, bem acima do marcador, o meu aumento. Vou passar o meu marcador para cima. No final de cada volta, eu faço assim. E aqui, eu terminei com 21 pontos. Vou para a volta 4 agora. Eu vou começar com um ponto baixo sozinho. Depois um aumento. Agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento aqui por 6 vezes. 1, 2 pontos, eles estão separados, ó. Um num ponto, depois o segundo em outro ponto. E agora um aumento. E essa vai ser a sequência de 1, 2 pontos baixos e depois o meu aumento. Aumento. Nessa parte aqui eu nem preciso contar quantas repetições já foram, eu vou fazer basicamente até bem perto do marcador. Enquanto der para fazer 2 pontos baixos e um aumento, a gente continua. Como aqui, ó. Ainda dá para fazer mais uma vez. Então, não precisa nem contar que vai dar certinho. E aí, faltou um ponto aqui, bem acima do marcador. Eu coloco esse ponto sozinho.
Então, repara que a gente tá... Vou passar o marcador para cima. Repara que a gente tá subindo, né? Primeira carreira lá foi só aumento, mas depois a gente continua, começa a fazer assim, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Nessa próxima agora, por exemplo, vai ser de 3 pontos baixos, um aumento. Só que para a peça ficar completamente redonda, nessa carreira de 2 pontos baixos e um aumento, eu parti. Primeiro eu fiz um ponto baixo e depois no final eu coloquei o outro. Porque desse jeito eu desencontro os aumentos. Se eu fizer sempre do mesmo jeito, vai ficar um aumento em cima do outro e aí as quinas vão ser bem mais visíveis. Essa peça seria um hexágono. Como eu quero ela bem redondinha, eu prefiro dividir sempre que for par, colocar metade aqui no começo e deixar metade aqui pro final. E aí a gente vai ter uma peça redonda, perfeita. Então, essa parte agora que vai ser de 3 pontos baixos por ser ímpar, eu vou fazer normalmente. 1, 2, 3 e um aumento. Eu vou fazer essa sequência por 7 vezes. 1, 2, 3 e um aumento. Tô chegando aqui na minha última repetição. Esse aumento tá bem acima aqui do meu marcador. E eu vou passar esse marcador aqui para cima. Pronto. Agora aqui, na sexta volta, eu vou começar, né, a carreira de 4 pontos baixos e um aumento. Por ser par, eu vou colocar 2 pontos aqui no começo. 1, 2 e deixar 2 pontos aqui para o final. Então, a carreira é de 4 pontos baixos e um aumento. Eu fiz 2 pontos, um aumento. E agora eu posso seguir com os 4 pontos baixos e um aumento normalmente aqui por 6 vezes. Aí, quando chegar bem aqui, vai ser o meu último aumento da minha sexta repetição. Faltar os últimos 2 pontinhos que a gente vai pagar aqui no final. Então, aqui eu vou começar fazendo a sequência normal. 1, 2, 3, 4 e aumenta. 1, 2, 3, 4 e aumenta. Eu vou fazer assim até chegar aqui no final. E eu só tô deixando essa dica, que para mim é muito valiosa, para você ter um acabamento perfeito, profissional. Dá para você fazer, obviamente, seguindo um ponto baixo, depois 2, 3, 4, né? Um acima do outro, um aumento acima do outro. A sua peça vai sair, mas a cabeça seria como uma cestinha. Ela não ficaria como uma bolinha perfeita. Então eu tô dando aqui as dicas de um amigurumi mais profissional. Se você quiser se aventurar nessa parte e fazer, assim, de um jeito com um acabamento melhor, eu indico fazer desse jeito. Mas faz do jeito que você estiver aí mais acostumado. Chegando aqui na minha última repetição. E aí, o meu aumento ficou aqui atrás. Faltam 2 pontos para poder chegar aqui no marcador, que são aqueles que eu fiquei devendo. Pronto. Marcador para cima, e agora a minha última carreira de aumento, aqui na volta 7, vão ser de 5 pontos baixos e um aumento. Por ser ímpar, eu vou fazer ela normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Agora aumenta. E eu vou continuar fazendo essa sequência. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vou fazer essa sequência assim por 7 vezes. Quando chegarmos aqui em cima do marcador, vamos ter 49 pontos. Cheguei aqui no final, né? Fiz as minhas 7 repetições. E agora eu vou subir 12 carreiras contornando os 49 pontos que a gente tem aqui. Então, vão ser 12 carreiras, né? Contornando esses 49 pontos, carreiras retas, né? Só ponto baixo, assim, sobre ponto baixo.
Então, se a gente fizer com o ponto X, assim como eu faço todas as peças, o acabamento vai ser bem mais fechadinho e aqui a gente não precisa tirar o marcador. Eu vou continuar circulando e assim que tiverem aqui os 12 pontos, um acima do outro, eu sei que já chegou. E nessa parte reta a gente vai conseguir ver muito mais o ponto X, né? A letra X mesmo se formando. Porque até então a gente está só aumentando, fica um pouco mais difícil de visualizar esse X. Mas quando as carreiras são mais retas, a gente consegue ver bem. Como essa última aqui, aqui a gente consegue ver esse X. Então, vou só continuar aqui e depois a gente volta para fechar. Eu subi aqui as 12 carreiras, né? Vou passar meu marcador aqui para cima. Agora, antes da gente começar a diminuir, eu preciso colocar aqui os olhinhos. Eu vou colocar entre a carreira 6 e 7. É por isso que eu gosto de manter o marcador tão grande, para eu poder lembrar desde quando eu tenho que contar essa carreira 6 e 7. Bom, foi a partir daqui, quando a gente começou a crescer as carreiras retas, que eu vou contar 6 e 7, né? A gente terminou 5 pontos baixos em um aumento. Então, vai ser a partir daqui. Eu vou chegar só um pouquinho pro canto para não ficar exatamente aqui acima desse marcador. Mas a cabeça ela é completamente igual, então você pode decidir colocar aqui ou nessa parte de cá. Bom, nessa carreira aqui, eu vou contar entre a 6 e a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para baixo, a 7 seria a de cima, então tô entre a 6 e a 7. Vou furar aqui um pouquinho. Muito cuidado na hora de fazer isso, se você estiver usando uma tesoura, porque eu já perdi trabalhos assim. Eu me empolguei, encaixei a tesoura muito forte e acabou cortando essa parte. Eu tive que desmanchar até aqui, emendar um outro fio para retomar. Então, é mais fácil fazer isso com agulha. Opa! Assim, ó. Só para deixar um pouquinho mais largo para facilitar na hora de colocar aqui esse olho. Eu tô usando os olhinhos aqui de 12 milímetros e eles são achatados. Mas você pode usar o olhinho que você tiver. Aí, eles são achatadinhos assim, ó. Acho que combina bastante. Aqui eu quero que tenha a distância de 9 pontos entre um olho e outro. Esse meu olhinho, ele ocupa um ponto inteiro, né? Quase 2. É um inteirinho aqui. Então, eu vou contar aqui 10 pontos, porque eu quero que 9 apareça e 1 vai ser escondido por esse próximo olho. Então, aqui, ó, dessa carreira aqui, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu vou encaixar aqui na mesma carreira, onde eu encaixei o primeiro olhinho. Vou abrir um pouco. Usar aqui a ponta da tesoura só para abrir assim, para me facilitar. Encaixa aqui, ó. O olhinho. Antes de colocar as travas, é importante ver para ter certeza que tem aqui os 9 pontos entre um e outro. Deixa eu ver quantos pontos tem aqui. 3, 6, tem 9, ele tá um pouquinho escondido, mas ainda tem. Então, aqui eu vou colocar as travas de segurança. E vamos começar a fechar essa cabeça. Assim como a gente subiu, né? A gente começou aqui de um ponto baixo, depois 2, 3, 4 e terminamos em 5. A gente vai fazer assim, só que ao contrário. A gente vai começar de 5, 4, 3, 2, 1, fazendo exatamente do mesmo jeito. Então, vou começar aqui, ó, com 5 pontos baixos e uma diminuição.
2, 3, 4, 5 e aqui a diminuição. Vou virar o meu ganchinho para cima, pegar nessas duas alcinhas aqui e transformar esses próximos 2 pontos num ponto só. Transformei aqueles 2 pontos aqui num ponto só. E eu vou fazer essa repetição aqui por 7 vezes, né? Até ali o final. 2, 3, 4, 5, diminui. Chegando aqui na minha última repetição. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Passar esse marcador aqui para cima. Agora a minha próxima carreira é de 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou começar com 2 pontos, porque eu vou partir por ser par. 1, 2 pontos e vou deixar os outros 2 pontos aqui para o final. Uma diminuição. E agora eu vou seguir com a sequência normalmente, de 4 pontos baixos e uma diminuição aqui por 6 vezes. 1, 2, 3, 4 e diminui. De novo. 1, 2, 3, 4 e diminui. Vou fazer essa sequência até chegar aqui. Antes de terminar, a gente vai precisar colocar os últimos 2 pontos que ficaram faltando. Chegando aqui na minha última repetição. 1, 2, 3, 4, diminui. E agora aqui os 2 pontos. Terminamos essa carreira com 35 pontos. Passar meu marcador. E agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência aqui por 7 vezes. Aqui eu não preciso separar, nem tomar cuidado com essa parte, né? Só contar aqui, ó. 2, 3 e diminui. 1, 2, 3 e diminui. Ao final dessa carreira, vamos ter 28 pontos. Vou fazer ali até o marcador. Última diminuição, marcador para cima. Nessa próxima carreira, vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição. Por ser par, eu vou colocar um pontinho só aqui e ficar devendo 1 lá no final. Então, 1 ponto, uma diminuição. Agora, 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência. 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência aqui agora por 6 vezes e no final eu vou colocar um pontinho só, que vai ficar sobrando bem acima do marcador. No final dessa carreira, vamos ter 21 pontos. O último pontinho que ficou faltando. Marcador para cima. Essa carreira agora, a última de diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. No final, vamos ter 14 pontos. Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui é basicamente intercalar. Não precisa nem ficar contando quantas vezes a gente já fez essa sequência. Depois dessa parte, a gente vai colocar enchimento antes de subir o pescoço. Porque vai ser bem mais fácil aqui, tem espaço suficiente para que a gente possa moldar a cabeça. E é importante que não coloque enchimento de menos, né? Senão vai ser fácil de apertar e
e a cabeça mudar o formato. E se colocar enchimento demais, os pontos vão se abrir. E aí vai ficar bem feio, né? Porque vai dar pra ver o enchimento lá dentro. Então, é nessa parte que a gente precisa tomar bastante cuidado para poder manter aqui o formato, principalmente nessas laterais, aqui e os olhinhos. Às vezes, quando a gente coloca bastante enchimento, o olhinho tende a ficar um pouquinho puxado assim, não tanto, né? Mas um pouquinho assim para baixo, porque a gente coloca uma bolinha de enchimento aqui em cima e não toma cuidado para arrumar. Então, essa parte do enchimento aqui é muito importante para manter esse mesmo formato e os pontos fechadinhos. Aqui eu coloquei uma base de enchimento, né? Foi bastante, mas ainda é muito pouco, porque quando eu aperto, ele ainda mantém esse formato. Ele deveria voltar, então eu tenho que encaixar um pouquinho mais. E é importante ir de pouquinho em pouquinho mesmo, porque depois que a gente arregaça os pontos, para voltar ao normal é um pouco mais difícil. Aqui eu vou tomar cuidado para encaixar aqui acima dos olhos, sem mudar o formato deles. E a gente ainda não vai terminar a peça agora, então não precisa colocar enchimento que seja o suficiente, a gente pode colocar um pouquinho mais depois. Aqui, quando eu aperto, ele não fica mais tão amassado como estava no início. Aqui ainda falta um pouquinho de enchimento, mas como a gente ainda tem que crescer algumas carreiras, a gente deixa para colocar mais enchimento depois para não atrapalhar nessa costura. Aqui eu vou fazer agora 6 carreiras contornando ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou contornar esses 14 pontos que a gente tem aqui. Então, essa parte aqui é mais importante de tomar conta para deixar o enchimento lá para dentro, né? Empurra assim com o dedo. A partir da segunda fica um pouco mais fácil. Para que o enchimento não fique aparecendo entre as costuras. E aí eu vou só contornar, né? Deixo o marcador do mesmo jeito. E aqui, 6 carreiras, contornando esses 14 pontos. Terminamos aqui as 6 carreiras. Vou cortar aqui o meu fio. Não precisa ser muito grande. Pode puxar aqui e tirar esse marcador. Vou passar esse fio aqui pra dentro. Esse aqui eu nem preciso fazer emenda, ele vai ficar pra parte de dentro da cabeça. E aqui eu vou checar, ver se precisa de um pouquinho mais de enchimento. Vou colocar aqui com a ajuda da tesoura, naqueles cantinhos que eu acho que ainda ficaram faltando. Essa parte, eu tenho que empurrar ela aqui pra dentro. Assim. Você pode pedir ajuda aqui, assim, para esse cabo da tesoura, o cabo da agulha, né? Ou até tentar mesmo com o dedo, que ele entra. Essa parte aqui, ele vai ficar pra dentro. Não se preocupa de mudar um pouco o formato da cabeça por enquanto. Depois ela vai voltar ao normal. Aqui, ó. Essa parte aqui entrou. E é aqui que eu vou encaixar depois o pescoço. Aqui você vê, poxa, ainda tá molinho? Quando eu aperto, ainda muda assim ó, o formato? Então, falta enchimento. Mas não deixa que os pontos se abram. Eu vou colocando aqui, de pouquinho em pouquinho, o enchimento. Até eu perceber que pra mim já ficou bom. Vou usar aqui a ponta da tesoura para me ajudar só a empurrar e a encaixar no cantinho onde eu acho que falta. Toma cuidado para manter os olhinhos direitinho, sem amassar, né, essa parte, para que eles não fiquem assim, deformados, por exemplo. E agora vamos deixar aqui no canto, vamos para a orelhinha.
Mesma cor, eu vou deixar um pouquinho de fio aqui embaixo, anel mágico, e aqui dentro 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode cortar o fio, a orelha é só isso. Vou deixar aqui no canto, vou fazer a segunda orelhinha. Deixo um pouquinho de fio aqui, anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode cortar aqui o fio de novo. Puxa aqui. Essa parte aqui do anel eu vou fechar. E o fio que eu tava costurando, eu vou passar ele aqui para esse outro lado. Então, aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, vou passar a minha agulha e puxar esse fiozinho daqui para lá. Dessa forma, eu fico com um fio embaixo e um outro em cima. Ó, esse aqui tá em cima e esse aqui é como se estivesse aqui para baixo. Pode puxar esse fio aqui do anel mágico para poder tampar esse buraquinho que tem aqui, ó. Vou deixar bem apertadinho. E essa aqui é a orelhinha, então com um fio em cima e um outro fio embaixo. Vou deixar aqui no canto e fazer a mesma coisa para esse outro aqui. Puxo aqui da costura, fecho o anel mágico e deixo esse fio para lá. Esse fio aqui da costura, eu vou passar ele por dentro desse ponto aqui do outro lado. Assim. Se precisar, fecha um pouquinho mais o anel, e aí eu tenho um fio em cima e um outro fio embaixo, para colocar essas orelhinhas. Vou contar aqui 6 pontos a partir do olho. Então, aqui, ó, tem um aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na mesma carreira aqui, ó, onde eu encaixei o meu olhinho, eu vou encaixar a minha agulha. E eu vou passar um ponto aqui, ó, pra frente, desse jeito. Pega uma das minhas orelhas, encaixa assim, ó. E aí, aqui eu vou pegar sempre o fiozinho que tem embaixo. Passo aqui por esse buraco. Vou encaixar a minha agulha de novo nesse mesmo fio, nesse mesmo ponto que tem aqui, mas agora eu vou pra cima. Pra cá. E puxo esse fio aqui também. Repara que o fio tá saindo pelo mesmo ponto, mas eles estão aqui, ó, com um pontinho de diferença. É assim que o nó vai conseguir ficar preso lá dentro. Pode puxar e aqui 2 nós. 1, 2. Pode fazer bem apertado, que aqui não tem problema não. Cortei aqui bem rente. E organizei aqui. Fica bem orelhudinho nessa parte, mas depois a gente vai colocar o cabelo e aí vai dar para esconder, né, essa orelhinha. Agora vamos pro outro lado. Mesma coisa, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na mesma direção aqui, ó, onde eu encaixei o meu olho, eu encaixo a minha agulha. E eu vou um pra frente. Encaixo a minha orelhinha aqui e pego esse fiozinho que tem aqui embaixo. Encaixo a minha agulha no mesmo lugar, mas agora eu vou um pra cima. Repara que esse cima mudou, é em cima em direção aos olhos. Aqui, ó, tá do mesmo jeito, entrando por 2 pontos diferentes e saindo aqui no mesmo ponto. E aqui eu posso dar 2 nós de novo. Eu achei essa orelhinha o jeito mais fácil de fazer para que as bonecas não fiquem sem orelhas.
E pronto, temos aqui a cabeça já pronta com orelhinhas. Agora vamos começar aqui o cabelo, anel mágico. Eu vou começar aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar o meu marcador nesse último ponto e vou fechar melhor aqui o meu anel mágico. Próxima carreira agora, 7 aumentos. Um aumento aqui em cada ponto que a gente já tem. No final vamos ter 14 pontos. E aqui bem em cima do marcador, meu último aumento, 7. Passar o marcador para cima e fechar melhor aqui esse anel. Próxima carreira agora, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui por 7 vezes. Um ponto, aí no próximo um aumento. É só intercalar. Um ponto e um aumento. No final vamos ter 21 pontos. Marcador para cima de novo. Agora aqui eu vou começar com um ponto baixo, um aumento. E agora a sequência de 2 pontos baixos e um aumento aqui por 6 vezes. Vou fazer 2 pontos, aumenta. Essa vai ser a sequência agora. Vou fazer até chegar perto do marcador. Aí, no finalzinho aqui, bem acima do marcador, vai sobrar um ponto e a gente coloca esse pontinho no final. No final dessa carreira, vamos ter 28 pontos. A última repetição, aqui o meu aumento. E aí, sobrou um pontinho aqui, ó. Vou encaixar bem acima do marcador o último ponto. Passar o marcador aqui pra cima. Temos 28 pontos, nós vamos fazer 28 fios. Então, eu já vou começar aqui, subindo as correntinhas. Serão 31 correntinhas. A partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui 31. Agora eu vou voltar aqui no meu segundo ponto. Pulo a primeira correntinha. Na segunda, eu encaixo aqui, ó, ponto baixo. No próximo, um aumento. Eu vou intercalar ponto baixo e um aumento. Então, essa vai ser a minha sequência até o final ali. Vou fazer aqui um ponto baixo sozinho, no próximo ponto, um aumento. Como foram 31 correntinhas e a gente pulou aqui aquela primeira, a gente vai trabalhar por 30 pontos, né? 30 correntinhas aqui, até chegar no final. Então, vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por 15 vezes. Mas não precisa ficar contando, basicamente, você só vai intercalar. Faz um ponto baixo e um aumento. Vou fazer aqui até chegar aqui na base, até chegar aqui no final. Terminei aqui o primeiro fio. Ele naturalmente já começa a se enrolar, mas a gente pode ajudar, dar essa definição, enrolando, ajudando assim, ó, a dar o formato. Depois a gente faz isso para todos os cachinhos. Então, eu terminei, cheguei na minha última correntinha. Agora eu vou aqui no meu ponto de base, faço aqui um ponto baixo e já começo de novo 31 correntinhas. Então, eu vou subir aqui essas correntinhas, volto fazendo a sequência de um ponto baixo e um aumento por 15 vezes, e aí quando chegar aqui na base, de novo, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo e já subo novamente as correntinhas. Eu vou fazer 23 fios grandes, assim, com 31 correntinhas, desse mesmo jeito. Depois a gente vai fazer aqui na parte da frente a franja, que serão 6 fios. E aí eu vou fazer desse mesmo jeito, só que começando com 21 correntinhas. Aí a gente vai pular uma correntinha
e vai fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento, só que agora por 10 vezes, quando chegar nos últimos 6 pontos aqui da base, nos últimos 6 fios. No total aqui a gente vai ficar com 29. A gente vai trabalhar de novo aqui, ó, em cima desse último aqui. Agora a gente tem 28 pontos, mas como esse primeiro fio a gente conta meio que de ladinho, no final vai dar certo os 29 fios aqui. Então, são 23 grandes, assim, começando com 31 correntinhas. E a gente vai dar a volta. Quando chegar aqui, a gente vai fazer os últimos 6 fios, começando apenas com 21 correntinhas. E fazendo do mesmo jeito a sequência de um ponto baixo e um aumento. Eu terminei aqui todos aqueles 23 fios grandes e comecei a fazer os fios menores, que a gente começa com 21 correntinhas. Eu fiz 5 deles aqui e o último, né, o sexto, eu vou fazer bem em cima aqui do marcador. Eu vou encaixar aqui ponto baixo, já subo aqui as 21 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Volta na segunda, fazendo ponto baixo, depois aumenta. E essa sequência até o final. Ponto baixo e aumento. Eu cheguei aqui no final desses fios todos. Vou cortar aqui. Pode puxar aqui da agulha. E aqui eu vou levar esse fio lá pra trás. A gente vai dar 2 nós com o fio ali do nó do anel mágico. Então, terminamos assim. Aqui, pode tirar o marcador. E eu vou só dar 2 nós aqui com o começo do anel mágico, sem puxar muito, para não deformar essa peruca toda aqui. Vou cortar esses fios, você pode deixar aqui, não faz diferença, mas eu vou cortar só para não atrapalhar. Pronto, guarda aqui esses 5 fios, esses 6 fios, né? Tem 6 aqui na franja. Pronto, separei aqui. Esses aqui são os da frente. E assim vai ficar bem mais fácil quando a gente for colocar esse cabelo ali na cabeça. Então, já trazendo aqui a cabeça que a gente já fez, eu vou bordar aqui agora o nariz. Deixa eu pegar uma agulha maior. E a cor que eu usei para poder fazer a pele. Aqui eu deixei 9 pontos entre um olhinho e o outro, e agora a gente vai tentar colocar o nariz aqui bem no meio desses olhos. A gente vai usar a carreira aqui, ó, que termina o olhinho, né, nessa carreira aqui embaixo. E é a partir daqui que eu vou contar para poder separar o meio. Então, aqui, ó, um ponto desse lado, separa um ponto desse aqui também. 2 pontos desse lado, separei 2 pontos desse aqui também. Eu tenho 4 pontos aqui no meio. Você pode fazer um nariz de 4 pontos, ou pode fazer um nariz menorzinho com 2. Eu vou fazer com 2 pontinhos para ficar bem aqui no meio. Eu vou começar daqui de baixo pro nó ficar aqui embaixo. E aí eu vou passar aqui, ó, o meu fio, assim, bem no meio. Por enquanto não dá pra ver, a gente vai passar esse fio 4 vezes. Passei a primeira aqui bem no meio, a segunda vez eu vou fazer com que o fio fique mais aqui pra cima, ó. Encaixa e volta no mesmo lugar, mas aqui esse fiozinho eu preciso que ele fique um pouquinho mais pra cima, mais pra cá. Não precisa puxar muito. Pronto, aqui já dá pra ver que ele ficou mais pra cima. Meu terceiro fio, eu vou fazer com que ele fique um pouquinho mais aqui pra baixo. Então, aqui é só a gente direcionar aqui, ó, um pouquinho mais aqui pra baixo, sem puxar muito. E aí, o quarto fio, eu vou passar bem no meio desses dois, assim. Daqui, eu já vou voltar pra onde eu comecei.
porque já terminamos o nariz. E esse fio aqui, eu vou tentar deixar bem aqui no meio. Desse jeito. Então, temos aqui o narizinho. Vou cortar o meu fio. Pode dar 2 nós. E já estamos prontos para o bordado. Vou cortar aqui e empurrar aqui esse nozinho. Pronto. Agora nós vamos bordar aqui o rostinho dessa bruxinha. Eu vou começar pelo branco. Separei aqui 3 fios branco, um pedacinho aqui do preto e a mesma cor que eu usei pro cabelo para fazer a sobrancelha. Eu sempre começo pelos olhos e pela parte branca. Vou colocar aqui numa agulha maior. Eu vou começar sempre daqui de baixo. E aqui eu vou colocar esse brilhinho nos olhos por apenas 2 pontinhos aqui na lateral. Bem rente aqui com o olho. É um pouquinho chato porque tem a trava de segurança, mas vai dar pra fazer, ó. Pula aqui 2 carreiras, já sai aqui em cima. Daqui eu já vou passar pro outro lado, pra gente poder fazer o brilhinho do lado de lá também, ó. Ajeita, não puxa muito. Esse fiozinho, ele tem que ficar mais gordinho assim, mais aparente. E aqui desse lado, eu vou deixar ele bem rente aqui com o olho. Vou encaixar aqui embaixo e já sair aqui onde eu comecei. Pronto, então temos aqui o brilhinho branco dos olhos. Eu sempre bordo os olhinhos, eu acho que faz muita diferença e dá o seu estilo também. Dei 2 nós aqui. Pode cortar. Vou empurrar esse nozinho aqui pra dentro. Assim. E agora, com preto. Eu vou encaixar aqui também, mais ou menos aqui embaixo. E aqui eu vou pegar um pontinho só aqui depois dos olhos. Daqui eu vou lá pro começo do olhinho, aqui ó, bem rente. Vou sair já aqui desse outro lado. Bem rente com o olho também, de preferência aqui na mesma carreira. Passar um aqui pro lado e voltar lá de onde eu comecei. Pronto. Essa parte aqui, a gente pode puxar um pouquinho mais, que ela já fica mais arqueada, né? Ela já dá o formato mesmo do olhinho. Senão o olhinho vai ficar um pouquinho caído. Mas se a gente encaixar aqui em cima e puxar um pouquinho, já fica no formato. Aqui um formato arqueado. Eu prefiro deixar com um pontinho só de distância dos olhos, mas aí, bom, você faz o seu estilo, né? Pode deixar com 2, pode fazer mais cílios se quiser. Deixar com 2 pontinhos, né? E vai ficar um cílio um pouquinho mais comprido. Assim também daria para diferenciar as meninas dos meninos. As meninas poderiam ter um cílio mais distante do olho. Vou amarrar aqui.
Cortei, empurra o nozinho. Agora, as sobrancelhas. Sempre uso da mesma cor do cabelo. Vou encaixar aqui. Eu vou contar 3 pontos aqui acima dos olhos e a minha sobrancelha, ela tem 3 pontos de distância. É exatamente o tamanho que tem o meu olhinho. Aqui, ó. Ele tem esses 3 pontos. Então, aqui, o cílio conta como 1, 2. Então, vou fazer minha sobrancelha aqui. Ó. 2 carreiras de distância do olho. O cílio conta como 1, 2. E eu quero a minha sobrancelha aqui, ó, na diagonal. Então, eu vou sair um pontinho aqui em cima. Agora, eu já vou aqui pro outro lado. Ver se tá na mesma distância. Aqui, ó, mesma carreira. 3 pontinhos. Conta o cílio como 1. Eu vou fazer aqui no segundo. E ela vai sair aqui, desse lado, pra cá. Pra onde a gente já começou. Você pode fazer mais devagar, né? Faz uma sobrancelha de cada vez, se tiver com mais dificuldade. Ó. 1, 2 carreiras e faz na diagonal, pegando 3 pontos. Aí, desse outro lado aqui, ó. 1, 2, faz na diagonal, pegando 3 pontos. E eles têm que ficar aqui, ó, na mesma carreira, na mesma direção. Aqui eu já vou amarrar. E empurrar o meu nozinho ali pra dentro. Essa parte aqui que eu gosto muito, que é dar um toque de cor nas bochechas. Sempre faço no final, mas aqui eu já tô com um pouquinho mais de pressa pra ver logo essa bruxinha com a carinha toda arrumada. E um pouquinho no nariz, ó, não esquece do nariz, não. Eu fiquei na dúvida de fazer sardinhas pra ela, já que ela é ruiva, mas eu vou deixar sem, vou deixar ela um pouquinho mais simples, já que ela tem tantos acessórios. Então, vou pintar, assim, desse jeito, focando mais nas bochechas, mas não sei se dá pra você perceber, eu sempre faço um arco aqui, ó, pegando assim do nariz. Aqui tem um pouquinho também. E o nariz eu gosto de destacar porque ele é tão pequenininho que quase não vai dar pra ver, né? Mas se fizer assim, fica... Tem nariz, né? Não é mais narigudo, mas dá pra perceber. E eu passo assim, ó, nessa parte aqui toda. Aqui um pouco menos, com foco maior nas bochechas. Pronto. Vou começar aqui agora o chapéu. Eu vou usar o fio preto. E vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou usar um marcador aqui nesse último ponto. E vou fechar o meu anel. Tenho 6 pontos aqui, né? Eu vou fazer mais 3 carreiras contornando esses 6 pontos, para o chapéu ficar com um biquinho, né? Típico de bruxa. Então, vou encaixar aqui, usando sempre o ponto X. Eu vou subir aqui mais 3 carreiras, então deixo o marcador aqui embaixo, e aí eu só vou contornar. Mas preste atenção aqui, pra gente poder virar logo o trabalho, porque se virar quando tiver mais carreiras, fica um pouquinho mais difícil. Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira já, e eu já vou virar o meu trabalho. Assim, isso já vai me facilitar. Pronto. E fecha melhor esse anel aqui.
bem apertadinho. Agora faltam mais 2 carreiras aqui. É um pouquinho mais difícil de virar o trabalho completamente, porque ele é bem pequenininho, esse começo. Bom, vou continuar fazendo aqui todas as carreiras que eu preciso, são 3. Agora nesse começo. Aqui, ó, bem acima do marcador, já tem 2 pontos. E eu vou para minha última rodada aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e o meu último ponto. 6. Agora eu vou organizar um pouquinho melhor, que tem fio demais aqui. Vou puxar um pouco mais esse meu fio aqui, que eu deixei para marcar, e vou passar ele aqui para cima. E já posso guardar esse fiozinho aqui do anel mágico, deixar ele aqui dentro, guardado nessa pontinha aqui do chapéu. Fizemos aqui até a carreira 4. Na carreira 5, eu vou começar com um ponto baixo em um aumento. Vou fazer isso por 3 vezes. Um ponto baixo, aumento. Agora, um ponto baixo e aumento. Por último, um ponto baixo e aumento. Agora temos 9 pontos. Vou passar meu marcador aqui para cima e nós vamos contornar esses 9 pontos. Como é um chapéu pontudo, meio triangular assim, a gente vai subindo bem devagar, né, essas carreiras. Então, a cada carreira que a gente aumenta, a gente vai fazer uma contornando ponto baixo sobre ponto baixo. Então, temos 9 pontos aqui. Eu vou passar carreira de ponto baixo sobre ponto baixo aqui, contornando, para que a gente cresça o chapéu de um jeito bem lento, para deixar esse formato triangular. Marcador para cima. Agora, 2 pontos baixos em um aumento. Como a gente faz carreiras aqui e depois faz ponto baixo sobre ponto baixo, a gente já naturalmente desencontra esses aumentos. Então, eu não vou partir quando for par. Eu vou manter, né, 2 pontos normalmente por 3 vezes. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Já é a minha segunda repetição. A minha última repetição agora. 1, 2 e aqui um aumento. Agora, nós temos 12 pontos. E eu vou fazer aquela carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Passar meu marcador para cima e eu vou contornar aqui esses 12 pontos. Nós vamos subindo sempre aqui de 3 em 3, para ficar um pouco mais fácil e mais pontudo esse chapéu. Passar meu marcador aqui para cima. E aí, a gente vai continuar crescendo até 6 pontos baixos em um aumento, sempre de 3 em 3. Então, agora eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos aqui em um aumento. 1, 2, 3 e aumenta. Vou fazer mais 2 vezes, no final vamos ter 15 pontos. Depois aí eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 15 pontos. Próximo aumento, 4 pontos baixos em um aumento. Depois 5 e 6. Aí a gente vai sempre intercalando com carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Tá tudo escrito aqui do lado. Basicamente só pausar e continuar seguindo a receita. Então, eu subi aqui até 6 pontos baixos em um aumento por 3 vezes.
nós temos aqui 24 pontos. E agora eu vou aumentar um pouco mais, né, esses aumentos. A gente estava fazendo de 3 em 3, agora a gente vai subir de 6 em 6. Então, aqui eu vou começar fazendo 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e aumenta. Eu vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes. 1, 2, 3 e aumenta. Não teve carreira de ponto baixo sobre ponto baixo depois daquela carreira de 6 pontos baixos em um aumento, tá? A gente já pulou para essa de 3 pontos baixos em um aumento aqui. No final dessa carreira, nós vamos ter 30 pontos. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que estava fazendo até então. Eu fiz aqui 3 pontos baixos, a próxima carreira vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 30 pontos. Depois eu vou subir 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, vamos ter 36 pontos, e eu vou fazer depois carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai fazer assim até, de novo, 6 pontos baixos e um aumento, até termos 48 pontos. Eu fiz aqui até a carreira de 6 pontos baixos e um aumento, e agora a gente vai trocar de cor. Vou encaixar a minha agulha aqui, pegando essas duas alcinhas, e eu vou passar aqui para um laranja, para fazer essa parte do chapéu. Aqui agora eu vou pegar só na alcinha aqui de trás, fazendo baixíssimas. Apenas na alça de trás. Então, vou contornar aqui todos esses pontos, a gente tem 48 pontos, só com baixíssimos nas alças de trás. Posso puxar esse fio preto e cortar ele aqui. Agora eu vou emendar com esse começo aqui do laranja e o final do preto, né? Vou fazer aqui 2 nós. 1, outro. Aqui agora eu vou cortar bem rente, porque essa parte vai ficar aparente. Então, vou deixar aqui atrás o nozinho. E vou continuar seguindo fazendo os baixíssimos. Aqui nessa alcinha de trás. Cheguei aqui no final dessa carreira. Agora, nessa próxima, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. 1, pegando só na alça de trás. É importante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aumenta. Eu tô pegando só na alcinha de trás, então eu encaixo a minha agulha aqui pelo meio do ponto. Assim. Eu vou contar 7 pontos baixos em um aumento aqui por 6 vezes. Agora, a próxima carreira, a gente vai começar aqui com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, um aumento. E agora a sequência de 8 pontos baixos em um aumento, aqui por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aumenta. Eu vou continuar fazendo isso até chegar aqui perto do marcador e no final a gente vai colocar os últimos 4 pontos que ficaram faltando. Chegando aqui na minha última repetição, eu vou terminar com aqueles 4 pontos aqui, ó, que ficaram faltando até chegar no marcador. Daqui a gente já vai trocar de cor de novo, eu vou voltar pro preto e a gente vai trocar de cor do mesmo jeito. Vou passar minha agulha aqui, por essas duas alcinhas, trazer de volta aqui o preto, deixar só uma pontinha para eu poder amarrar. Pronto, prendi.
Eu tenho aqui 60 pontos. E agora eu vou fazer de novo, pegando só na alça de trás, aqueles 60 pontos baixíssimos. Assim como a gente fez para poder trocar de cor aqui em cima. Desse jeito a troca fica perfeita. Parece que é uma faixa. Então, vamos manter assim, até ali o final com os 60 pontos baixíssimos. Aqui, eu posso puxar o laranja, cortar, a gente já não vai mais usar esse fio laranja agora. E fazer aqui os 2 nós. 1, 2, e pode cortar rente aqui. Cheguei aqui no final. E agora eu vou pegar na alça da frente, aqui. Aqui a gente vai trabalhar a sequência de um ponto baixo e um aumento, pegando só nessa alcinha que a gente tem aqui, ó, na frente do ponto baixíssimo. Por isso que eu acho mais fácil de virar o gancho, assim a gente consegue pegar melhor. Essa aqui já é a aba do chapéu. 1, depois o aumento. Vou continuar assim até chegar aqui no final. Eu terminei a carreira de um ponto baixo em um aumento. Aqui nós temos 90 pontos e agora eu vou subir mais 3 carreiras contornando ponto baixo sobre ponto baixo. Então aqui, ó, cuidado para poder pegar todos os pontos. Deixo o marcador aqui embaixo e eu vou só contornar aqui, fazendo todos esses pontinhos. Essa parte aqui já é a aba do chapéu, né? A gente basicamente já tá terminando ele. E depois a gente consegue modelar do jeito que a gente preferir. Depois que a aba estiver pronta, aí a gente consegue dar o formato. Por exemplo, se eu quiser a pontinha dobrada aqui, ó, assim, para esse lado fica mais fácil. Pode ser pro outro, pode ser para trás, depois a gente pode deixar assim, né, do jeito que preferir. Então, vamos crescer aqui essa abinha, contornando esses 90 pontos. Eu terminei aqui as 3 carreiras aqui do chapéu. Vou cortar meu fio. Pode puxar aqui, tirar esse marcador. Cadê o marcador? Puxar ele assim. E aqui eu vou fazer aquele ponto falso, né, de sempre. Pulo o primeiro, no segundo, com a minha agulha assim, ó, de cima para baixo, eu vou levar esse fio lá para trás. Cadê? Aqui. Agora eu vou voltar no ponto que eu tava antes, com a agulha aqui, ó, só no meio do ponto. Vou puxar esse fio ali para trás também. Arrumo aqui assim, para todo mundo ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Desse outro lado, eu gosto de abrir aqui esse fio, porque aqui dentro tem outros fios, né? Geralmente tem 4 ou 5, assim eu consigo ter 2 para poder dar 2 nós. Mas eu não posso dar esses 2 nós agora, eu tenho que espaçar. Então, vou usar aqui uma agulha um pouco menor, para eu poder passar por dentro aqui, ó, de alguma perninha, para eu espaçar, né, deixar um espaço entre esses fios. Porque se eu der 2 nós aqui e puxar, o nó vai ficar todo junto, então ele não vai servir para nada. Vai acabar desfazendo aquele ponto falso que a gente fez. Então, aqui agora que tá espaçado, eu consigo fazer os 2 nós. 1. 2. E vou cortar aqui bem rente. Pronto, deixa aqui pra dentro. Por ser preto, quase não dá pra ver, né? Os daqui ficaram bem mais grotescos, mas ainda assim eu acho que é um bom acabamento. Aqui, esse chapéu, a gente vai esticar um pouquinho assim, ó. Coloca os dedos aqui dentro e a gente pode esticar um pouco. Assim. Assim ele não vai ficar folgado
E também não vai ficar tão apertado quando a gente colocar aqui na cabeça dela, por exemplo, ó. Aqui veste super bem, só que ainda vai ter todo o volume do cabelo. Então, a gente estica um pouquinho mais, assim, ó, com a mão. Pronto. Aqui já entra, já até passou das sobrancelhas. E formato aqui em cima. A gente pode dar o formato que quiser aqui com as mãos. Bom, eu vou querer para esse lado de cá. Então, eu vou fazer ele tortinho pra cá, assim, ó. Só dobrar mesmo. Vou esticar um pouquinho essa parte aqui de dentro e amassar aqui, ó, a abinha. Então, ó, ficou um chapeuzinho de bruxa aqui, mais tradicional, amassado aqui em cima. Então, só puxa e amassa para onde você quer que ele fique curvadinho. Assim. A gente vai colocar o cabelo depois que completar o corpo. Então, aqui, cabeça, chapéu, prontos. Agora que os três estão prontos, a gente vai ter que juntar essa cabeça aqui no corpinho. Eu vou começar encaixando aqui com uma agulha grande, que assim eu consigo passar de uma ponta a outra. Ela vai sair aqui nesse buraquinho, ó, onde a gente deixou. Vou deixar aqui o suficiente para eu poder amarrar. E aqui eu vou passar pelo pescoço, ó, de um lado para o outro. Passar pro lado de lá. 2, e vou voltar pra cá. Assim, ele vai entrar, o fio entra por um lado e sai pelo outro. Eu vou levar esse fio ali pra cabeça e aqui, ó, pro outro lado do anel mágico. Pronto. Aqui, ó, tem uma distância do anel mágico. Por isso que a gente vai colocar o cabelo depois. Assim a gente consegue deixar o nó aqui e se a criança puxar, essa cabeça não vai sair, porque vai estar segura pelo nó que a gente tem aqui. Aqui eu vou tarrachar a cabeça, é fácil, ó, de encaixar. É só ir girando assim, que ela encaixa. Volta a modelar a cabeça. Aqui eu vou segurar assim, ó, só pela cabeça, deixa o corpinho suspenso. E eu vou puxar esses 2 fios aqui, porque tem fio ali dentro sobrando. E aí, puxando esses 2 fios aqui, eu vou tirar esse excesso que tá ali dentro. Eu vou fazer isso até que o corpinho comece a movimentar também, ó. Agora ele começou, tá vendo? Aqui, quando ela começa a ficar sem pescoço. Mas aí, aqui o fio ficou bem maior do que era o que tava. Então, temos uma cabeça aqui que mexe, sem perigo da criança puxar e tirar. Aqui, eu vou fazer esse primeiro nó com muito cuidado para não afundar a cabeça, né? Ela não tem que ter moleira. Então, aqui, o segundo nó, eu posso apertar mais e corta. Assim. Aí, a gente vai colocar o cabelo aqui e vai esconder esse pequeno detalhinho aqui. Então, vamos pro cabelo agora. Primeira coisa é pegar aqui, além do alfinete, separar, né, aqueles 5 fios que são menores que a gente acabou de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, são 6. 6 fios, eles vão ficar na parte da frente. Então, assim, me dá mais o controle de onde que eu começo a encaixar. Então, segurei esses 6 fios menores aqui. Com a ajuda de um alfinete, eu vou colocar bem aqui no anel mágico. E depois, nesse anel mágico aqui. Assim, a cabeça fica centralizada e ela não fica textuda. Pronto. E os 6 fios da franja aqui pra frente.
Agora aqui a gente vai alinhar para onde a gente quer que esses fios fiquem. Assim. Abri, deixei essa base aqui bem abertinha assim. A primeira coisa que a gente vai colar vai ser essa base aqui em cima, depois a gente se preocupa com todos esses cachos. Deixa esses fios, os 6 fios aqui, para a parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se puder, acho que é até mais fácil se a gente conseguir amarrar. Porque são todos da mesma cor e quase do mesmo tamanho. Eu não quero perder e deixar torto essa peruquinha. Vou deixar aqui bem pro meio dos olhos e vou usar uma cola de silicone. Eu uso essa aqui. A primeira coisa que a gente vai colar vai ser essa base. Então, eu vou passar cola aqui. Pode deixar o alfinete aqui no meio, não tem problema, que depois ele solta. Ele não vai ficar colado, não. Abre assim, ó, os cachos para que a base toda fique bem presa. Pronto. E agora a gente se preocupa aqui de quais fios vão ficar aqui na frente e quais fios vão ficar soltos. Porque a gente não pode deixar todos esses cachos assim, vagando, senão ela vai ficar careca aqui na parte de trás. Por isso que a gente fez tantos cachos. Alguns a gente vai colar aqui nessa parte e só vai ficar cacheado a parte de baixo. E outros o cacho realmente vai ficar completamente solto e bem definidinho. Assim. Então, vai ser basicamente um sim e um não. A gente vai começar aqui sempre pelas orelhas. E primeiro, a gente faz com alfinetes. Sempre. Porque não dá pra sair colando, senão a gente vai colar errado e depois, na hora de puxar com a cola, vai ficar bem mais difícil. Eu deixei 2 fios aqui e coloquei o terceiro aqui na orelha. E é sempre espelhando, né? Eu vou ter que fazer a mesma coisa pro outro lado. Deixar 2 fios de lado e o terceiro eu vou colar aqui na frente da orelha. Um pra cima. O outro vem aqui, ó, bem rente na orelha. Volta desse lado e faz a mesma coisa. Um cacho pra cima e o segundo aqui, bem rente, atrás da orelha. A gente vai fazendo assim, ó, um pra cima e um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Então, aqui são 2, já. Do outro lado. Ai, que ficou tão bonitinha essa parte. Um pra cima, um pra baixo. Um pra cima, um pra baixo. Depois, todos eles vão ficar assim. A gente vai definir para que ele fique com o cacho perfeitinho assim. Então, 2 fios pra cá. Esse meio aqui, ó, a gente pode descer ele todo aqui, se quiser, ou então a gente vai só mais um pouquinho pra cima, um pra baixo, e a gente vai encaixando eles assim. Não tem problema ficar um buraco ou outro, né, entre os cachos, porque vai ter essa camada aqui de cima, que ela vai cobrir um pouquinho, assim.
Só não pode ficar com muito buraco. Mas aí os cachos vão ficar bem volumosos aqui também. Então, eu vou colar esse cabelo todo aqui nessa parte de trás e depois a gente volta com esses cachos aqui de cima, deixando o volume para ficar tão bonito quanto esse aqui. Esse aqui virou o exemplo de como que eles vão ficar. Eu terminei já de colar essa parte aqui e enquanto secava eu fiquei fazendo o dedoliz aqui, ó, girando cada cachinho pro lado certo para poder ficar assim nesse formato. Tem um buraquinho ou outro aqui na cabeça, mas eu achei razoável. Os seis fios que ficaram aqui na franja, eu deixei assim mesmo, né? Eles soltos aqui, jogados assim pra cima. E aqui, ó, o alfinete que a gente deixou ali na base, tô tirando só agora, ele sai limpinho. E aqui esse chapéu eu não vou colar. Ele vai ficar assim mesmo. E aqui eu tinha escolhido, né, deixar assim pro canto. A gente pode abrir assim, ó, e definir um lado para ele poder virar. Eu vou deixar essa emenda aqui para trás. E aí fica assim a bruxinha. Quase não dá para ver, né, essa fita. Se você quiser, você pode colar aqui também, mas eu acho que vai estragar um pouquinho dos cachos. Como ficou aqui. Atrás eu deixei pouco cacho mesmo, porque a gente não fica olhando muito para a parte de trás, mas ainda assim eu achei uma quantidade boa de cachos. Na frente tem muito mais, aqui nas laterais, para dar volume assim de lado mesmo. E o chapéu você pode colar, se preferir, costurar ou deixar solto, assim mesmo. Ela fica muito bonita também, sem o chapéu de bruxinha. E mesmo sendo uma bruxinha, ela não precisa ser descabelada, né? Acho que vale a pena ficar um tempinho para poder enrolar esses cachos, né? Depois não precisa mais fazer, só se bagunçar completamente. Mas eles tendem a ficar arrumadinhos, assim. Bom, e é isso.